boa noite aos nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. É uma alegria muito grande estar aqui com todos mais uma vez, nesse pós-primeiro tempo de Flamengo, pegando a turma aí que não é muito aficionada em futebol e procurando discutir alguns assuntos que são importantes e inerentes à nossa vida. Nós não podemos caminhar alheios ao que acontece em torno de nós. Nós não podemos caminhar alheios ao que acontece em nossa nação. Não podemos caminhar sem observarmos os aspectos históricos de nossa jornada, o que nós vivemos, o que nós vivenciamos, o que aprendemos e o que estamos colocando em prática desse aprendizado. Então é muito comum nós nos colocarmos às vezes como grandes sabedores e grandes entendedores de tudo. Ledo engano. O grande Sócrates, segundo os seus discípulos, afirmava sempre que quanto mais sabia, verificava que nada sabia ou que pouco sabia. Esse é o raciocínio do humilde, daquele que a cada momento está procurando conseguir um novo aprendizado. E nossa jornada é assim. A gente hoje erra, amanhã acerta e daqui a pouco erra de novo. Isso é inerente ao ser humano, gente. Não há como acertar sempre. É muito triste quando a gente vê o pai ou avô falando com seu filho. Não, porque no meu tempo era assim, era assado. Quer dizer, como se o tempo dele fosse a perfeição. E esquece-se aquele que está afirmando que todos os problemas que temos hoje originaram-se no tempo dele. Nós somos a consequência dos erros e acertos anteriores. Vou repetir para vocês. Nós somos as consequências dos erros e acertos anteriores. Se nós insistirmos em não entendermos os erros anteriores, e que às vezes foram acertos e nós é que achamos que foram erros, se nós não entendermos esse mecanismo, nós não estamos entendendo nada. Então eu queria que o nosso reflexões deixasse isso aí bem claro. Nós, quanto mais aprendemos, mais verificamos o quão pouco nós sabemos. E temos que analisar os fatos. Isso aconteceu dessa forma porque o historiador tal disse que foi, o Beltrano disse que foi, e nosso processo investigativo, ele não existe? E as nossas conclusões investigativas não existem? Importante que a gente se preocupe com isso. Deixa eu conversar aqui, chamar o nosso Ronaldo, que me parece que já está aqui. Vamos chamar o grande Ronaldo Gomes para esse papo conosco. E vamos verificar aqueles que já chegaram. Grande Ronaldo, seu boa noite, excelência. Boa noite a todos, nossa gratidão, nossa desculpa de ontem, por conta da chuva. Hoje está caindo, mas pelo menos estou com a fase, todas as fases estão normais.
todas as fases estão normais. Muita paz. Está chovendo aí? Muito, muito. Aqui também, aqui também. Graças a Deus. São Pedro podia levar essa chuva ali para o Pantanal, levar para a Amazônia, né? Podia levar para lá um pouco, para ajudar aquela região a receber mais água. Com certeza. Muito bem. Muito bem, deixa eu verificar aqui a turma que já chegou e que já nos cumprimentou. Sarinha Freitas, sempre presente, um grande abraço. A Sarinha, outro dia, estava na página dela, respondendo a alguém que usa o nosso palanque para fazer as suas observações. E eu queria dar um recado à Sarinha, querida amiga Sarinha Freitas. Vou repetir algo que eu já disse aqui no programa. Desculpe se eu sou repetitivo, mas a gente tem que citar. Certa vez, um bispo da Assembleia de Deus criticara o Boechat que já não está entre nós, jornalista da Bandeirante, e criticara veementemente, segundo o Boechat, na esperança de que o Boechat retrucasse. E o Boechat deu essa declaração maravilhosa na Bandeirante, no seu programa da manhã, no seu programa pela manhã. Dizia o Boechat: eu não vou lhe dar palanque, eu não vou responder, eu não vou lhe dar palanque. Eu achei interessantíssima essa observação do Boechat, porque o Boechat era um jornalista que tinha uma credibilidade no Brasil. Existiam os que não gostavam, os que gostavam, mas era um jornalista com credibilidade. Havia um público que o escutava sempre pela manhã no seu programa na Rádio Bandeirantes. E o Boechat usou essa expressão, não vou lhe dar palanque. Quer dizer, às vezes o indivíduo fala mal de você, Sarinha, porque você tem um público que ele não tem. E ele precisa do seu público para ele aparecer. Então, quando você dá palanque a ele, você o está promovendo. Você já reparou? Levando para o campo da política, o candidato que está lá embaixo, normalmente ele bate no que está lá em cima. Porque aí o povão diz assim: fulano falou de Beltrano. Beltrano está lá em cima. Então ele vai aparecer falando mal de quem está lá em cima. E se quem está lá em cima responder, vai estar dando palanque, vai estar promovendo quem nas pesquisas está lá embaixo. É uma matemática muito simples da gente entender. Eu não respondo. Normalmente eu mando uma mensagem, se for no grupo, eu advirto, como adverti outro dia, e a pessoa escolhe. Se quiser ficar no grupo, fica. Se não quiser, ela sai do grupo, ou eu, de acordo com o comportamento, posso até excluir, sendo um grupo criado por mim. Então, minha querida Sara, o Face é seu, os seguidores são seus. Quem vai ler a sua observação são aqueles que têm algo em comum com você. Então não há grande necessidade de você responder a certas observações sem sentido. Tá? Eu só deixei lá uma mensagem para a Sarinha. Estamos juntos. Um grande abraço, excelência. Jesus a abençoe, ilumine e guarde. Ronaldo já está aí, deixa eu pular aqui o Ronaldo. Geraldo dos Santos, firme e forte. Geraldo, nós estávamos falando aquela questão dos trilhos, e você levantava a hipótese do ramal de Belfort Roxo e até Vila de Cava. Eu vou mais longe, Ronaldo.
Aquele ramal ali não precisa nem você fazer outra linha. Você só tem que acomodar para que quando um trem estiver vindo, o outro encoste. Então, a questão de sinal, porque a linha já existe, a linha auxiliar já está funcionando ali direto. Tanto que o trem de prata, quando ele foi criado, tem gente que confunde o trem de prata com o DP1, que o Geraldo sabe muito bem que uma coisa nada tem a ver com a outra. O trem de aço, que era o DP1, era uma coisa, era regular. O trem de prata foi um trem turístico, num preço salgado, que não logrou êxito. Tá? Então nós precisamos de alguma coisa regular, de um transporte regular. E a linha auxiliar, ela já está ali. Ela já vai até Japeri. Então o que você precisa fazer é uma estrutura de paradas, tal qual foi há algum tempo. Mas os trilhos já estão assentados. As cancelas já existem. Eu, sinceramente, não vejo grande dificuldade. O trem não vai parar no centro de Miguel Couto, mas vai parar perto do centro de Miguel Couto. Porque ele já passa pela linha auxiliar. Então ele já vai passar ali pela Prata. Nós já imaginou o morador da Prata ali, daquela área de Belford Roxo, altamente populosa, ele saltar do trem, vindo do Rio de Janeiro, ali na Prata, debaixo ali da igrejinha de Nossa Senhora, na igrejinha de Santo Antônio, que era a antiga Santo Antônio de Jacutinga. Meu Deus do céu, essa população precisa ser bem tratada. Eu não posso empacotar essa turma em van aí de 20, 21 passageiros. Nós não podemos fazer isso, gente. Ninguém está dizendo de acabar com a van, não estou fazendo isso. Existem locais no Rio de Janeiro hoje que o ônibus não vai. Perfeito. Então tem que ser van. E ela faria essa ligação entre a área de transporte de massa e a área de transporte localizado. Não é difícil, não vai prejudicar ninguém, não vai tirar dinheiro de ninguém. Agora, o que não pode é você botar a van para fazer transporte de massa, porque você complica e fica todo mundo insatisfeito. Tá, Geraldo? A linha auxiliar já está lá, tranquila e serena. É só colocar as estações e discutir essa questão com os empresários de ônibus, com os empresários de van. Não tem que tirar emprego de ninguém, tá? Você não tem que montar um sistema tipo capitalismo selvagem para um que tem muito dinheiro morder e acabar com os pequenininhos. Não é isso. Eu estou propondo o contrário. Que você se reúna, discuta e que continue todo mundo produzindo. É isso que eu estou discutindo. Tá? Por favor, não confundam com qualquer outra proposta. Tá ok, Geraldo? Um grande abraço. Nilsara Moreira, excelente tê-la de novo entre nós. Nilsara sempre como aluna cumpridora das suas obrigações, eu diria até perfeccionista no que fazia. Um grande abraço, Nilsara. Bom tê-la conosco. Ana Clara Barbosa, filha da professora Leila Marina, nos deu a alegria de passar por esta casa. Um grande abraço, Ana Clara, sempre distinta, sempre boa aluna, no sentido da ética, da moral. Uma honra tê-la aqui ouvindo reflexões. Luiz Carlos Bittencourt também, de mesma época de Nilsara, nem sei se foram de mesma turma, acho até que foram, hein, Luiz Carlos? Acho que vocês estudaram juntos, você e Nilsara Moreira. Um grande abraço, Luiz. Obrigado por estar conosco. Cristiane Almeida. Muito obrigado, Cristiane, por nos prestigiar. Catarina Verônica, obrigado. Muito obrigado. Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Grande abraço.
Sarinha Freitas, mais uma vez, aos amigos Reflexões. Alexander Macedo, grande abraço, Alexander. Aline do Nascimento. Ô, Aline, quanta honra. Quem passou aqui pelo colégio ontem foi a Naira. Veio nos dar o ar da graça. Veio lá de Angola para cá e eu aproveito, Ronaldo, quando eu recebo essa turma que vem de fora, de qualquer lugar. Outro dia foi o Loyola, tá chegando de Portugal, o doutor Loyola, falando para a gente de como o povo lá está desesperado com a questão do Covid, etc. Então, eu pego esse testemunho direto. E isso é maravilhoso. Você não fica escutando o que o Joaquinzinho disse, o que o Frederico falou. Você pega o testemunho direto. E veio ontem a Naira com as duas filhas, né? Duas filhas lindas, muito graciosas. Esteve aqui conosco ontem, tá, Aline? Um grande abraço para a Aline. Catarina Verônica mandando abraço para o Ronaldo. A Sarinha disse o seguinte: você está certíssimo. Já observei isso em outras páginas, que são mais incisivas até. A pessoa falou e ela não disse isso não, eu que estou dizendo. E ela se deixou levar. Aí pegou. Eu estou certíssimo. Claro, Sara, você tem seu público, menina. O público é seu. Aquela página do Facebook é sua. E quem ali vai, tem, mesmo que não pense igual a você, é seu amigo. Ele vai ali trocar ideias. Ele não vai concordar com tudo que você diz, ninguém pensa exatamente igual a ninguém, mas vocês são amigos. Aí vem uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com você e é deseducado. E é deseducada, né? Concordando com pessoa, vem uma pessoa e ela é deseducada. Cabe a você ignorá-la. Faz de conta que nem viu. Eu tenho um episódio aqui em Nova Iguaçu interessantíssimo. Uma autoridade que já não está mais aqui, uma autoridade do judiciário, numa conversa na internet com outra pessoa, eu estava conversando com outra pessoa. Ele entrou e disse assim: você não encontrou Paulinho Leopoldo? Eu também, estive em Nova Iguaçu tantos anos, também nunca encontrei o Paulinho Leopoldo, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, quer dizer que eu estou aqui, eu sou invisível, né? Eu devo ser invisível. Aí, Ronaldo, eu continuei falando com a mesma pessoa que eu estava falando. Eu disse assim: meu amigo, você não me encontrou porque você não quis ir na minha casa, que você conhece muito bem, você sabe onde eu moro, você foi meu vizinho, principalmente quando seu pai trabalhou no Colégio Leopoldo, quando veio de Minas e tal. O professor Leopoldo abriu as portas do colégio para você, professor Newton de Barros também, e você trabalhou no Colégio Leopoldo como professor, você veio com seus filhos de longe, etc. Então você sabe muito bem onde eu moro. E eu, na minha terra, eu já fui tudo, do bem. Eu já fui, eu sou medalhista esportivo e medalha de esporte coletivo, de basquete, de voleibol, técnico campeão de basquete, de voleibol, professor na cidade há anos, professor do ensino público e ensino particular, diretor de escola, vereador, suplente de vereador, secretário N vezes na cidade, membro da OAB, membro do Conselho Efetivo da OAB, etc. Rapaz, eu não gosto de falar isso, tá? Eu acho que isso é arrogância, mas eu tinha que ser arrogante. Quando eu fiz concurso para a Polícia Federal, logrei êxito, graças a Deus. Eu vi lá na Polícia Federal em Brasília o seguinte dizer, não sei se ainda está, mas essa máxima dizia o seguinte: nunca seja humilde com um ser arrogante e nunca seja arrogante com um ser humilde. Era uma máxima que lá estava.
E eu guardo essa máxima para mim. Arrogância com pessoa humilde não cabe. Mas, de repente, devolver a arrogância para o arrogante, em certas ocasiões até é bom. E até vai fazer com que aquele arrogante reflita. Tá? Lamentavelmente, foi o que eu fiz. Eu ignorei completamente, eu continuei falando como que eu era, como se ele não tivesse falado nada. E respondi. Quer dizer, a gente tem uma história na cidade. A gente tem uma história no estado. Eu já passei por outras secretarias em outros municípios. Não, eu já tive funções estaduais. Só nunca tive funções federais. Mas tem homenagens federais também. Estão lá no Facebook, na minha página. Aí o indivíduo vem com uma arrogância que não cabe. E um desconhecedor da história da região. É muito importante que a gente puxe essa orelha, tá? E Sarinha, você é 10. Jesus a abençoe. Orlando Távora Novaes. Grande abraço, Orlando. É uma grande honra tê-lo aqui de novo. Orlando é companheiro meu de curso de Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Eu andei no grupo conversando e tal, mas depois eu vi que a conversa estava muito sem fundamento, Orlando, e saí do grupo, tá? E recomendei ao Sidney, eu falei, Sidney, se fosse você, acabava com esse grupo, rapaz. Não soma nada. Aí o Sidney tentou insistir, terminou acabando com o grupo, Ronaldo. Aí falei, Paulinho, você estava assim? Eu disse, claro, você discutir. Conversar sobre assuntos que as pessoas não têm conhecimento, você está perdendo tempo. E o Sidney, nosso querido doutor Sidney, depois encerrou o grupo. Grande abraço, Orlando. Rosane Ribeiro, grande abraço. Jesus abençoe. Nós todos. Aí o Luiz Carlos está retornando aqui, que ele estudou junto sim com a Nilsara. Nilsara está aí nos ouvindo, Luiz. Quer falar com ela aí? As ordens. Nilsara andou doente, já voltou, graças a Deus. Vamos em frente, Jussara. Rosângela Ribeiro está assistindo. Obrigado, Rosângela, por estar conosco. Gerson Cunha. Geraldo de novo aqui, retorna dizendo o seguinte. Professor Paulinho, a minha referência de extensão, Belfor Roxo, Vila da Cava, seria pelo antigo leito. E naquele trecho que depois se transforma em estrada de ferro do Rio Douro. O leito da linha auxiliar está ativo somente para carga. Tudo bem, Ronaldo. Ele está ativo para carga, mas nada impede que ele fica a maioria do dia inativo. Eu não sei quantas vezes passa um trem de carga ali, nem sei se chega a 2 vezes por dia, eu acho que é 1 vez por dia só. O restante está inativo. A MRS alugou, é concessionária, nada impede que se faça uma divisão do trilho. Tá, até porque a MRS não tem feito uma boa manutenção do trecho que ela é concessionária. As estações, principalmente, se você olhar as estações de Santana da Serra, Palmeira da Serra, estão totalmente destruídas. Totalmente destruídas lá na Serra. Eu passo lá sempre. Eu gosto de fazer aquele ramal. O trilho, né? O trem passa ali pesado, cheio de minério e batendo a roda. Quer dizer, nem a manutenção do trilho eles fizeram. Aqui em frente à escola eu quase nem escuto mais o trem passar. Era uma barulheira infernal e com essa solda nova dos trilhos, né? Botando a dilatação para uma distância maior, você quase que não escuta o trem passando aqui em frente. A trepidação é muito menor, etc. O trem de carga trafegava por aqui também, em frente ao Leopoldo, tá? Mas vamos em frente. E aquele ramal de lá tem que ser reconstruído, porque o trilho já foi retirado, alguns locais já têm obras públicas, né? Mas vamos em frente. Vamos acreditando que isso é possível.
Muito bem, nós falávamos ontem sobre a proclamação da República. E eu queria lembrar a vocês o seguinte: não há manifestação popular nenhuma pedindo que se acabe com o império. Nós não temos essa. Nós temos manifestação das elites, dos intelectuais, dos jornais, mas nós não temos povão na rua pedindo para mandar Dom Pedro embora, não. Tá? Só se de repente eu estudei nos recortes e nos livros errados. De repente o errado sou eu. Mas eu não tenho conhecimento de movimentações populares que dessem sustentação a um golpe retirando Dom Pedro II do poder. Desconheço. Segundo, é interessantíssimo que vocês façam comparações. As comparações são fundamentais. Quando veio a emenda Dante de Oliveira, direta já, o projeto ficou parado lá em Brasília. Eu não sei se Ronaldo participou, eu pelo menos participei de caminhada pelas diretas já. Caminhei, estive lá na Cinelândia, tá, vendo lá a movimentação das diretas, lá com Ulisses Guimarães, com Tancredo Neves, com essa turma que era do PMDB, né, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Lá estivemos nessas discussões. Tá, no Rio de Janeiro. Verdadeiras multidões. É isso aí. Vocês não imaginam como tinha gente naquilo. E quando a gente observa hoje os movimentos em Copacabana, eu fico meio sem entender, Ronaldo. Nada contra Copacabana, adoro Copacabana, né? Acho aquilo ali algo sensacional no Rio de Janeiro, linda, um cartão postal de nossa cidade, mas o movimento nas praias de Copacabana que nós vimos não representam a população classe baixa, média e alta, não representam. E esses movimentos que nós vivenciamos no centro do Rio, você não sabe quem é duro, quem tem dinheiro, você não sabe. A multidão vem saindo do trabalho e vai aderindo. Eu me lembro com meu pai da Marcha do Brasil com Deus pela Liberdade, encabeçada lá por Dom Helder, pela deputada Sandra Cavalcante, pelo Carlos Lacerda, nos anos aí de 63, 64, lembro muito bem daquelas caminhadas, já possuía 15 anos. Era uma manifestação popular. Havia um medo do Jango implantar um regime comunista no Brasil. Havia realmente esse medo. A turma desinformada achava que isso podia acontecer. Só que se nós fôssemos mais calmos nas observações, nós veríamos que Jango era um dono de fazendas. Jango era um criador de gado. Nada a ver com comunismo. Tem nada a ver. O Jango discutia a questão das reformas de base, discutia a questão da divisão de terra, da reforma agrária, mas não havia nisso nenhuma proposta comunista. Mas a turma já ficou preocupada porque a Rússia estava expandindo seus domínios, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que não existe mais, ela estava expandindo seus domínios, principalmente para aquelas nações paupérrimas, principalmente para a região do Estão, né? Teotil, Cazaquistão, Paquistão, né? E Afeganistão, aquela região do Estão, Uzbequistão, e a Rússia caminhando
naquela direção. E anexando aquilo tudo, coitado do povo sem defesa bélica, e a Rússia ocupando aquilo tudo. Aliás, eu quero fazer até uma correção para vocês, muito grande. Quando vocês escutarem hoje o indivíduo, isso aqui, o Brasil, isso aqui é terceiro mundo. Eu fico com a vontade de rir danada. E não adianta nem, às vezes, informar, porque o cara é desinformado completamente. Essa divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo é uma divisão que remonta aos anos 70. Está mais do que caduca essa observação. Por quê? Dividia-se o mundo naquela época em nações desenvolvidas, em nações do bloco soviético, que era o chamado Segundo Mundo, era especificamente, eu não me lembro aqui o nome, mas daqui a pouco é só ver na internet, o economista francês que cria essa divisão. Mas o Segundo Mundo era o bloco soviético. E o terceiro mundo era o bloco em desenvolvimento, que nós estávamos embutidos. Junto com a Índia, então, com a África do Sul, nós estávamos aqui naquele bloco terceiro mundista. E quando acabou a URSS, nós fomos promovidos do terceiro mundo para o segundo, sem fazer concurso, sem participar de nada. Não teve competição, não teve nada. Nós fomos guindados do terceiro para o segundo, simplesmente porque acabou a União das Repúblicas Soviéticas, das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só por isso. Aí o camarada olha para você com aquele ares de saber, né, que eu morro de rir. Professor, isso aqui é terceiro mundo. Aí eu digo para ele, tá certo, mas com C cedilha é RTU. Tá certo, né? Porque não dá nem para conversar. Ele não tem a menor noção do que foi aquela questão da Guerra Fria, do porquê o Kennedy foi, dos porquês do assassinato do Kennedy, dos porquês da briga para os Estados Unidos irem à Lua. Toda uma competição, gente, para mostrar que eu sou superior a você. Era só isso que estava em discussão. Não estava em discussão mais nada. Não estava em discussão nenhum bem para a humanidade. Estava em discussão a vaidade de dizer eu sou o melhor. Só isso que estava em discussão naquela época. E a turma que era a favor da guerra, que tinha que vender seus armamentos, não gostou da decisão de Kennedy de optar pela ida à Lua. Porque a Rússia realmente estava caminhando na frente. Isso é notório. Eu não sou comunista, nunca fui, não tenho nada a ver, não gosto do regime, porque eu não gosto de regime autoritário, tá? Por isso que eu não gosto. Mas naquele momento não tinha nada a ver. A Rússia estava na frente na corrida espacial. E tanto a Rússia estava na frente que hoje a estação internacional, inclusive que o nosso astronauta brasileiro esteve, foi na Soyuz, que com certeza não é uma estação americana. Não estou enaltecendo ninguém, não, estou só narrando fatos. Então, quando alguém disser para você, o Brasil é de terceiro mundo, é melhor você sorrir e nem alongar a conversa, porque não vale a pena. Ele desconhece completamente o que é ser terceiro mundista. E ele está simplesmente atrasado no tempo e no espaço. Tá? Muito bem, Luiz Carlos Bittencourt nos diz o seguinte: Nilsara, precisamos, quando terminar esta pandemia, um encontro com nossos colegas de turma. Tá? Fizeram um encontro no Forte Copacabana alguns anos atrás. Fico feliz em saber que está tudo bem com você. Eu vou até corrigir aqui o Luiz Carlos Bittencourt. Eles não fizeram encontro no Forte Copacabana.
Eles fizeram encontro na Confeitaria Colombo, que está situada no Forte, que tornou-se, né, Luiz Carlos, um lugar altamente aprazível. Aquela Confeitaria Colombo ali no Forte Copacabana foi 10. Foi sensacional aquela ideia. Eu mesmo adoro aquilo ali até hoje. Sensacional. E o Forte Copacabana é um forte de história tão curta. Se vocês estudarem aquilo ali, vocês vão ver que a vida do Forte Copacabana é muito pequena. Um forte que não podia atirar, se atirasse, quebrava as vidraças da praia de Copacabana e era uma bronca geral. Não podia nem utilizar os seus canhões, né? Mas é isso aí, o encontro lá no Forte não faz mal a ninguém. Leila Marina, grande abraço, professora. Grande honra sempre tê-la conosco. Nossa querida filha, Vanessa Leopoldo Machado, está assistindo. Grande abraço, Vanessa. Beijão no Neto. Neto hoje fazendo aniversário. 12 anos. Completou o número simbólico do 12. Que as pessoas nem se perguntam, né? As pessoas nem se perguntam, por que não compra banana por 10 e não por 12? Por que tem 12 meses no ano, não são 10? Tu não tem que começar a questionar por que o 12, qual a simbologia do 12? 12 Césares. É um negócio interessante, que a gente precisa questionar sempre. O que é isso? Tá? Então, Luiz Carlos Bittencourt aqui dizendo, com certeza, a Confeitaria Colombo é algo sensacional. Muito bem, Ronaldo. Nós comentávamos sobre a questão do desconhecimento de como é o jogo do poder mundial. E a turma ficou meio relegando a China para um terceiro plano, para um segundo plano. E a China hoje chegou forte. Muito forte. Os grandes analistas internacionais olham a China como alguém que não viu com bons olhos a ascensão do Biden ao poder. A China preferiu o Donald Trump. Para ela era muito melhor. Ela estava lucrando muito mais com Donald Trump no poder do que talvez venha a lucrar com Biden. É preciso que vocês observem isso. À primeira vista parece que é o contrário, negativo. Nem todo indivíduo que berra muito, que grita muito, representa aquilo que ele está gritando e que ele está berrando. Às vezes, consciente ou inconscientemente, ele está prestando serviços a terceiro. Eu vou dar um dado interessante para vocês. As pessoas não confiam na informática brasileira, não confiam nas urnas eletrônicas, tem todo o direito de não confiar. Cabe ao governo cada vez mais tentar comprovar que elas são sólidas e que são sérias. O governo é que tem que provar. A população não é obrigada simplesmente porque ele fala acreditar. Negativo. A população tem que sempre querer ver e conferir o que está sendo feito. É um direito, não é nenhuma cobrança extraordinária. Mas se vocês observarem direitinho, essa questão de programadores, vocês verão que Índia e Brasil estão no top do mundo de programação. Não acreditem em mim. Consultem. Mas você tá, mas Índia, né? E tal, que é a mania de você julgar pelo que você acha que é. Brasil e Índia são top em termos de programadores. Eles estão na frente. Vocês vejam essa questão dos ataques internacionais. Volta e meia os hackers entram no Pentágono. Quantas vezes vocês já viram esse noticiário? Eles não chegam a fazer grandes estragos, mas têm acesso.
Tá? Verdade. Então não quer dizer que o Brasil seja melhor do que ninguém, mas também não quer dizer que o Brasil seja pior do que ninguém. Vamos aprender a valorizar o que é nosso. Vamos aprender a ser patriotas. A urna eletrônica precisa de questionamentos? Claro, tudo precisa. É séria? Acreditamos que sim, mas cabe ao governo responder a todas as críticas feitas pela sociedade, inclusive pelos deputados e senadores, que sempre tem alguém questionando. Tá? Que foi um resultado maravilhoso? Foi. Agora é um resultado simples. Você seleciona quem está na competição e depois diz quem venceu. Não é o caso dos Estados Unidos, que cada estado é uma discussão diferente. Cada Totalmente. estado é uma cédula. Cada estado é uma avaliação. Não confundam, por favor. Vocês, ouvintes do Reflexões, isso aí tem que estar na ponta da língua. Essa discussão lá é diferente. Por isso que atrasa. É muita coisa para ser discutida e ser contada. O indivíduo manifesta o seu voto de diversas formas. Forma presencial, via correio. Não, o indivíduo manifesta a sua vontade de várias formas. Lá, o público jovem participou mais. Aqui, o público jovem tirou menos títulos. Vamos estudar. O que aconteceu lá que fez o jovem ir ter vontade de votar, inclusive o velho. Inclusive o velho, com medo de Covid e tudo, partiu para o voto. E aqui no Brasil o jovem se recolheu, não tirou título. Não estou falando de pandemia, não. Tem nada a ver com Covid. Caiu a busca pelo título do adolescente que tem direito de tirá-lo aos 16. Isso é sintomático. E aí veio a eleição e a turma, juntando aí a falta, que foi mais de 20% aqui no Rio de Janeiro, e os nulos e em branco, você entra num patamar que ultrapassa os 30% com folga. E isso é assustador. Descrença no sistema. Não acredita no sistema. Complicado. Tá? Então, voltando. A proclamação nossa da República, a professora Leila Marina está aí, a nossa proclamação da República, ela não tem participação popular, Ronaldo. O jovem não participa, o adulto não participa. Você não vai para as ruas, né? Queremos a queda do império. Nós não temos isso. Elite. Nós temos um grupo, eu nem sei se é elite, né? Porque outro dia eu vi deputado falando nas elites brasileiras. Ué, um cara que ganha o salário que ele ganha, que tem uma verba de gabinete como ele tem, ele é super elite, pelo menos econômica. É verdade. Pô, por favor, vamos, segura o freio aí, vamos raciocinar. Mano. Aí o deputado vai para lá, o senador, não, porque as elites, excelência, Vossa Excelência faz parte da elite. Ele esqueceu de botar um espelho, né, Ronaldo, para ele. Vossa Excelência faz parte da elite. Então vejam só, essas observações nossas estão tão arraigadas que eu morro de rir. Eu lembro numa matança de jovens aqui no Rio de Janeiro, que a nossa querida Áurea Sharpinel Gama fez a peça Os Sinos da Candelária. A Aurinha casada com o Manel, aliás, a família Gama, Georgina, Gama Ramalho, Solon, aquela turma, o Wilson, grande pintor, a família de artistas. Professor Erci foi quem me ensinou a declamar e quem me ensinou a dar ênfase nas palavras. Professor Erci Sharpinel Gama, excelente, uma das primeiras fonoaudiólogas do nosso estado, do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. E a nossa querida Erci Sharpinel Gama, todas as filhas eram obrigadas a estudar piano, todas estudaram.
E a Aurinha compôs uma peça inteira que chamou-se Os Sinos da Candelária. Ela trabalhava lá no Padre Severino, na Ilha do Governador, que ela morava na Ilha do Governador, e aquilo foi um choque. E eu lembro que certa vez o governador Brizola, interpelado sobre aquilo, ele disse que a vontade dele era denunciar aquilo à ONU. Tá? Quer dizer, você é o governador, você é o chefe de polícia e tal, e você vai denunciar a um órgão internacional, mas aquilo é responsabilidade sua. Ele também podia, mas tinha que deixar claro que tomou providências enérgicas, tinha que ter deixado isso claro. Nós estamos vivendo quadros semelhantes no Brasil. O Brasil está lá com essa questão do Amapá. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu não conheço um fato desse na nossa história, em que um Estado, antes território, hoje Estado, o Estado do Amapá, fica sem ter iluminação 15 dias e depois volta a ter um colapso de novo. Cadê o sistema integrado elétrico brasileiro? Por onde anda? Cadê a parceria com os vizinhos? A Guiana Francesa está ali pertinho. Tem inclusive uma ponte que demorou a ser inaugurada porque a Guiana Francesa não queria uma invasão de brasileiros lá. A Guiana Francesa tem um salário mínimo em torno de R$ 5.000. É uma nação diferenciada em termos econômicos do Brasil. O Brasil não tem condição de falar mal da França. Nenhuma. Tá? Ele pode discutir assuntos com a França, mas quando você vai discutir noções básicas de respeito, etc., não dá nem para começar a conversa. Agora, o governo Fernando Henrique acabou uma ponte. Você que está me escutando, não acredita em mim, não. Entre na internet. Nós inauguramos uma ponte ligando o Brasil à Guiana Francesa e a ponte não foi inaugurada. Demorou um tempão, Ronaldo, para ser inaugurada, porque ela não queria migração brasileira para lá. Quer dizer, mais uma vez, a gente mostra o nosso despreparo. Falta luz. E cadê o sistema integrado? Podia ter esse sistema integrado com a própria Guiana Francesa. Não é isso? Com a própria Guiana Inglesa. Sim. Eu estou chamando de Guiana porque é o termo histórico. É claro que algumas já se emanciparam, mas é o termo histórico. Eu tenho ali a Venezuela que fornece até hoje iluminação para Roraima. Ou no mesmo espaço tem o plano B. Ninguém tem plano B ali. Tudo parou, não caiu tem o raio, plano B. tudo. Quer dizer, e você não vê a presença maciça do governo federal nesse caso, também não vê. A primeira vez que eu vi isso na minha vida, Ronaldo, foi na inauguração de Brasília. E minha mãe, com aquela sua tranquilidade, ela dizia assim: isso não é um bom presságio, filho. Quando Brasília foi inaugurada, eu acho que a maioria das pessoas aí nem se lembra disso, arrebentou o açude de Oroz, um dos maiores açudes do Nordeste brasileiro. Matou gente para chuchu, acabou com casos. Enquanto Brasília soltava fogos pela sua inauguração, uma construção caríssima, levando até cimento de avião para construir aquilo que está lá. Muita gente na época criticando aquela faina de construir Brasília em 5 anos, e no dia da inauguração o açude de Oroz arrebentou. Aí minha mãe dizia: meu filho, isso não é um bom presságio. E foi a primeira vez, mas mesmo assim o governo federal para lá se deslocou. Hoje a gente não vê. A satisfação é de: não, eu mandei investigar. Não, isso não é resposta. Você tem que ir lá resolver.
Eu disse isso aqui uma vez, vou dizer de novo. Quando nós tivemos o problema lá da Vale do Rio Doce, que enquanto era pública não teve desgraça nenhuma, tá? Não se esqueçam disso. Enquanto a Vale do Rio Doce era empresa pública, nós não tivemos essas desgraças de tanta morte. Tivemos depois que ela se transformou em empresa particular. Isso é um dado perigoso de ser analisado, tá? Mas tem que ser dito. E aí vem aquela turma de Israel para lá, ali para a Serra do Rola Moça, não é isso? E chega cheio de tecnologia, chega, olha e vai embora. Porque não tem o que fazer. Eles não tinham noção de que os heróis estavam aqui. Que os heróis eram os nossos bombeiros e os nossos voluntários. Não tiveram essa noção. Chegaram com mais aparato e valorização do que os nossos. E os nossos, mesmo desvalorizados, continuaram no seu trabalho belíssimo e concluíram. Foram até o final. E eles foram embora. Não sei se no terceiro dia, no quarto, nem fiz conta. Eu sei que eles chegaram e foram embora. Porque não tinham o que fazer. O nosso trabalho é o trabalho do humilde, do batalhador, do escavador. Um trabalho que não é para muita gente. O negócio de estar sujando a farda, poder pegar doença naquela água suja, contaminada por moléstias e por mercúrio, por minério, por uma série de outras coisas, de outros produtos químicos que podiam trazer problemas sérios, a turma vazou, como se diz na gíria. E os nossos bombeiros lá ficaram. Bem, alguém tem que dizer isso aí sempre. Porque se você não repetir, cai no esquecimento. Ninguém se lembra amanhã. E existe uma grande parte da população brasileira que adora valorizar estranho. Então a proclamação da República foi porque os ingleses pressionaram, foi pressão externa, capital externo, economia e tal. Mas nós não temos valor nenhum, né? Por que vocês não observam que ela não teve participação popular? Por que Dom Pedro II, eu já estou me estendendo aqui que eu já usei meu tempo. Por que Dom Pedro II, Ronaldo, é expulso do Brasil a toque de caixa? Por que ele pega um navio ali, uma fragata, ali no Cais Faroux, do Rio de Janeiro, onde tem ali hoje o Albamar, que me parece que já fechou, aquele restaurante que era a última torre do antigo mercado, ali era o Cais Faroux. O Raul Pompeia diz que parte da família real, inclusive o Conde D, marido da princesa Isabel, caminhou até o cais para pegar a fragata a pé. Quer dizer, como é que você expulsa um indivíduo de noite? Obriga uma família, diz que o filho mais velho de Dom Pedro II, o garoto, diz que ele estava apavorado. São os relatos que nós temos hoje. O que é isso, né? Estão botando meu pai para fora. Diz que ele estava apavorado. Imagino lá a questão dos netos, né? Como é que devem ter se comportado. Com certeza. E a população não soube de nada. A população foi saber quando o fato já estava consumado. Não participaram e viram esse bota-fora ridículo em talvez o maior governante que o Brasil já tenha tido em toda a sua história. Talvez. Eu estou fazendo aqui uma observação pessoal. Um erro até histórico, né? Que a gente, quando discute história, não deve fazer esse tipo de observações. Mas eu ouso fazê-las. Talvez o maior governante que esta nação já tenha tido. Tá? Então, esse aí é o nosso Proclamação da República 2.
A gente tem que fazer esse amarrado todo para que a gente entenda o quadro que a gente mergulhou e como a gente mergulhou. Não quer dizer que ela não fosse acontecer. A gente sabe que ela aconteceria. Mas eu acho que ela foi feita de uma forma altamente desonesta com o imperador e com a população brasileira. Tá? Opinião pessoal, cada um tem a sua. Tá? Grande Ronaldo, nas suas conclusões finais, Excelência. Muita paz, saúde, que Jesus os abençoe. Vamos manter nossas orações e vigilância, como diz o Paulinho aí, sempre lembrando. A Covid está aí no segundo momento. Se vem forte, se vem fraca, eu não sei, mas está vindo aí. E é séria, muito séria. Já havia sido avisado, mas o ser humano tem disso, paga para ver. Infelizmente, a nau é uma só, não tem como sair dessa nau. Se ela afundar, vamos todos nós. Mas nós podemos evitar isso. São vidas que estão aí de parentes, amigos, às vezes até distantes. Já soube de mais 2 hoje que desencarnaram. Mas, enfim, e vamos fazer o nosso culto, que independe de religiões, independe de qualquer crença. É um momento ímpar na sua família que você possa fazer. Muita paz, nossa gratidão pelo carinho de vocês, pela paciência e atenção. Nosso boa noite a vocês. É isso aí, Excelência. Você observa o que está acontecendo. Vocês aí devem ter jogado batalha naval, em especial nas férias, né? Em especial no interior, quando você ia, faltava luz, era comum faltar luz. Nós não tínhamos sistema integrado. Não se esqueçam do quanto falaram mal dos governos por causa do apagão lá no governo Fernando Henrique. Governo Fernando Henrique, estou falando de hoje não. Que nós não tínhamos sistema interligado. Então está aí. Um estado inteiro com problemas sérios. O repórter dizia hoje que o que mais se escutava eram as crianças chorando. Um calor infernal, sem água e tudo escuro à noite. Nós não temos aí forças armadas, nós não temos aí geradores. Ô, gente, o gerador, os caminhões, os reboques geradores foram usados? Eu não sei, não tive essas notícias, não consegui acessar. Tinha que meter isso tudo em avião e levar para Amapá, pô. Tem que usar o que tem. É para socorrer irmãos de mesma pátria. Isso tem que ser feito. Mas pifou tudo bem, bota o gerador, pô. Quantos geradores será que o Exército, Marinha, Aeronáutica possui? Não sei. Mas deve possuir alguma coisa para poder auxiliar na organização, inclusive na segurança daquela população. Tá? É um caso nacional e tem que ter medida imediata. Não é negócio de fazer medida, publicar, não, nada disso também tem que fazer. Mas o socorro imediato ele tem que chegar. Tá? Não tem nem discussão. Isso aí é obrigação do governante estar presente nessas ocasiões em solidariedade à população. Isso, 2 mais 2 tem que ser resolvido. Tá? Por favor, é opinião e alguém tem que cobrar isso aí. Nós somos pequenininhos, mas cobramos. A gente sabe que isso pode ser feito. Muito bem, Ronaldo, a Leila dá os parabéns ao Netinho pelos 12 e nos apresenta que 1 mais 2 é igual a 3. Não é? Trindade, as 3 portas. Não é?
E essa questão de você estabelecer tudo aquilo que foi disciplinado pela questão da numerologia, que é maravilhoso. A gente já citou a questão do 3, a questão da estrela de Israel lá, o macro e o microcosmo, 3 mais 3. Então isso aí é belíssimo da gente ser analisado. E lembrando que à medida que você pega 3, o 5 e 7, lembrando que o 3, na sua evolução, ele engendra 10, e que o 10 fecha um ciclo. Toda essa situação belíssima de estudo, é importante que a gente se dedique. Tá? Não se esqueça, maravilhoso. Oração sempre firme e forte. Vigília também, orai e vigiai. Cuidados, máscara, vamos usar. Tá? Vamos tomar cuidado com nossas mãos, cuidado com a limpeza delas, cuidado com os calçados. E tomando os cuidados devidos, nós sabemos que nós iremos contornar esse problema. Ainda mais agora que as vacinas se avizinham com muita possibilidade de êxito. E a gente ora para que realmente elas cheguem. Algumas escolas se arvoraram em abrir, tem escola que só teve um aluno. A medida, quando ela não é popular, gente, quando ela não é tomada por quem precisa dela, o governante paga esse... Não é nem mico, né? Isso é um orangotango. O garoto foi para lá, para a escola, só tinha ele. A escola abriu para ele, ninguém foi. Quer dizer, não é uma vontade popular. O governante está tomando a medida que saiu da sua cartola, mas ele não escutou a comunidade. Se tivesse escutado, não teria pago ou pagado, tanto faz, esse orangotango que ele pagou. Tá? É isso aí. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Muita paz. Nossa querida Regina aí chegou, informando que está assistindo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir. Fiquem com ele.